Oi, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Nós estamos vendo o 7º capítulo, Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Eu vou ler um pedacinho e a gente comenta sobre ele. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas a mais simples e aos mais pequenos, que são os pobres de espíritos, e de tê-la ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo o mundo. Pelo segundo, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela o dos céus aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, vamos começar. Eu separei assim, né? Mistérios ocultos. O que seriam os mistérios ocultos? Seriam as leis de Deus, que Jesus veio transmiti-la, né? E Jesus, ele falou para todo mundo, ele não falou só para uns e outros, só que uns estavam preparados para ouvir, para entender, né? Para praticar, e outros não, que são esses os orgulhosos. E se a gente pensar, pobre em espírito, o que seria? Seria os humildes, aqueles que estão preparados para receber as palavras de Jesus, que estão preparados para entender o que ele veio nos dizer e entender que nós precisamos passar pelas dificuldades que a gente passa, pelas dores que a gente passa, entender que existe a reencarnação e que nós temos a oportunidade de vivê-la e de firmar as nossas virtudes. Então, a humildade aqui vem de humus, terra fértil, pronta para receber a semente, para germinar. E não de humildes, sendo ignorantes, né, intelectualmente ou na pobreza material, né? Não seria esse. Seria o que estão mesmo preparados para ouvir, para entender, para praticar, porque também não adianta se a gente não pôr em prática. O Cristo, ele pregava para todos, e quando aqui fala que ocultou aos sábios e aos prudentes, quem são os sábios, né, da época? Eram os fariseus, eram as pessoas que falavam, mas não praticavam, não agiam conforme a lei de Deus. É a esses que ele se referia. Tanto ele falava para os doutores da lei, nós temos dois exemplos. Um que era o doutor da lei também, o Nicodemos, que a gente já falou dele em um outro capítulo, né? Que ele procurou Jesus para que Jesus esclarecesse a reencarnação, que ele não estava entendendo. Então,
ele absorvia as lições de Jesus, tanto que ele procurou para que Jesus esclarecesse a ele. E o outro seria Tarso, né? Paulo de Tarso, que quando Jesus apareceu para Tarso, ele se transformou, porque ele vinha perseguindo, né, Jesus, porque ele não entendia ainda o que eram as leis de Deus. Quando ele entendeu, ele se transformou em Paulo e transformou a sua vida. E ele também não entendeu o que Jesus estava falando, porque assim que ele se converteu ao cristianismo, ele ficou tão feliz com os ensinamentos que ele resolveu passar isso para os sábios, para os doutores também. E aí ele pegou e falou: vou para Grécia, vou para Atenas, passar para eles o que eu aprendi. Só que quando ele chegou lá, ele preparou na Assembleia um discurso, eu imagino maravilhoso, né? Das leis de Deus, de Jesus, de todo o ensinamento. Só que ninguém deu ouvido. Nenhum deles estava pronto para ouvir e entender o que ele estava ensinando. E aí ele ficou decepcionado. Aí os espíritos apareceram para ele e falaram: você realmente quer seguir o cristianismo e praticar? Vá para a sua aldeia, vá para Tarso. É lá que você deve ensinar os seus. E ele fez isso. E a caminho de Tarso, ele passou por Etiópia, né, na paróquia, e lá ele falou também para os coordenadores, os organizadores da igreja em Antioquia. Só que eles também não estavam preparados e não deram ouvidos, acharam que ele era muito intelectual, não conseguiram entender. Mais uma vez ele se decepcionou e foi para sua tribo. E lá em Tarso, na simplicidade, né, ele conseguiu entender o que o Cristo estava passando com essa lição. Não eram os sábios, eram os que estavam prontos para ouvir o ensinamento de Cristo, o que estavam abertos realmente à transformação, a seguir o caminho de Jesus. Nós temos que pensar se nós estamos prontos para isso, né? Se nós realmente somos esses humildes que Jesus fala aqui, porque nós, na humildade, nós nos pomos à disposição de Jesus, à disposição do ensinamento que está sendo passado. E aí a gente consegue ouvir a intuição. Nós começamos a nos abrir para o entendimento. E quando a gente faz isso, a gente se transforma. A gente começa a ter uma outra visão da vida. A gente sabe que todas as dores que a gente passa são necessárias. E a gente consegue observar nela o que nós temos que aprender, aonde nós erramos, o que nós temos que corrigir, o que nós precisamos fazer para ser melhor. E é isso que ele veio nos falar, porque Deus, ele é misericordioso. Ele nos ouve com muita bondade, mas ele não se submete às nossas vontades. Ele nos aguarda o tempo que for necessário para a gente se transformar. Então, não adianta você ficar esperando que Deus chegue até você. Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que pôr em prática o que você sabe e corrigir o que você sabe que não está certo. E Jesus aqui, ele coloca de um lado os humildes e do outro os orgulhosos. O orgulho é o que nos traz a ideia da gente ser superior ao outro. A gente não recebe nada porque a gente está fechado, achando que a gente já sabe tudo, que a gente já sabe o suficiente. Então a gente não se abre para o novo, a gente não se abre para aprender, para entender.
E as lições são simples, não são lições difíceis, mas a gente está tão fechado dentro do nosso orgulho que a gente não presta atenção nas coisas simples da vida, nos ensinamentos diários que nós temos. E junto com o orgulho, vem também, ele traz também, porque ele tem várias facetas, né? Ele tem várias chagas, e uma delas é o egoísmo. E se a gente parar para pensar, a gente ainda tem muito que trabalhar dentro de nós, o nosso egoísmo. Nós temos que trabalhar também a nossa vaidade, que também é uma chaga do orgulho. A nossa inveja. E quando você pensa assim, a inveja não é só desejar o que o outro tem, é também você deseja que o outro não seja feliz. Você tem que ser mais feliz que o outro. E uma outra também é o ciúmes. Muitas vezes a gente acha assim, mas os ciúmes, não, se não tem ciúmes é porque não gosta. Muitas pessoas acham isso. E na realidade, o ciúmes é o contrário. Quando você tem ciúmes, é uma posse. Você acha que aquilo é seu. Então também é uma chaga do orgulho. Então a gente também tem que prestar atenção, né, no nosso comportamento. Outro que a gente escuta falar muito é o melindre. Aí você está geralmente até numa casa espírita, né? Você fala assim, olha, cuidado como você vai falar com aquela pessoa. Ela é muito sensível, ela fica chateada, você tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que se observar se a gente também não está se melindrando por tão pouco, né? Se a gente também não está nessa chaga, né, com o melindre, porque falou isso, foi pra mim, me olhou desse jeito. Então são todas essas que a gente também tem que trabalhar. E uma outra também que eu acho ela bem complicada é a indiferença. Eu acho que não tem nada mais triste do que a indiferença. É você não olhar a sua volta, é você não olhar o outro, é você ver e ser indiferente às pessoas, às dificuldades que estão passando à sua volta. Então são tudo chagas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que observar. Por isso é muito importante que a gente para pensar como a gente está agindo. O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos? E aí, a gente vem sempre nisso, né? E a gente, graças a Deus, já melhorou muito de quando nós chegamos aqui. E se a gente observar, a gente ainda tem muito para melhorar. E eu vou dar um exemplo de orgulho. André Luiz, quando foi resgatado no umbral, quando os amigos espirituais chegaram para resgatá-lo, ele falou: como vocês demoraram tanto? Por que vocês não vieram antes? E eles responderam: nós estivemos sempre aqui, você é que não nos via. E é o que acontece com a gente. Eles estão sempre aqui do nosso lado. Nossos amigos estão sempre aqui tentando fazer com que a gente entenda, que a gente preste atenção, que a gente se corrija. E muitas vezes nós não corrigimos, porque a gente acha que está certo e a gente não para nem para olhar e ouvir o que a outra pessoa tem. E o humilde, ele escuta, ele aprende com os erros, ele fica feliz com o sucesso do outro e ele está sempre aberto a novas ideias. A gente pode pôr isso em prática na nossa vida. E algumas pessoas que se destacam materialmente e intelectualmente se acham superiores aos outros. Então é muito fácil a gente ver pessoas que são muito inteligentes, muito espertas, se achando melhor que outra pessoa que não tem tanto conhecimento. Mas isso também é ilusório, porque Jesus fala, sem amor, o conhecimento não é nada. E nós temos também
uma outra coisa, que é o fanatismo. O fanatismo é o quê? É a fé cega. É a hora que você não para raciocinar. Então nós temos fanatismo religioso, que são as pessoas que acham que são donos da verdade, não aceitam outras religiões, não aceitam nenhuma opinião contrária e acham que estão certos e pronto. Existe o fanatismo político, que levam nações inteiras à miséria e a sofrimento. Tudo por quê? Por um orgulho, por achar que está no caminho e pronto. Existe o fanatismo esportivo, que a gente vê aí, né, as brigas. O científico, que estão tão fechados, né, em si, que não aceita estudarem e não aceitam entender, mesmo que você prove que exista vida após a morte, que exista reencarnação, eles estão fechados em si. Mas isso também é o que? É a falta do raciocínio, é a fé cega, é acreditar que você está certo, é não estar aberto a isso. Mas também não significa que pessoas que são intelectualmente inteligentes não são humildes. Nós temos aqui uma prova tão grande de Kardec, que era uma pessoa sábia, uma pessoa estudada, inteligente, e nos trouxe, né, tão humilde, nos codificou e nos transformou aqui a nossa vida, né? Porque se a gente pegar o Evangelho e estudar, a gente faz uma transformação na nossa vida para melhor. Nós temos Sócrates, que também é um filósofo muito inteligente, que também falava, né? Sei que nada sei. Então, que é prova de mais humildade, né? Que ele via que quanto mais ele estudava, quanto mais ele se aprofundava, muito mais ele tinha para saber. Nós temos Albert Einstein, que também falou, tem que ter um fator para organizar a matéria fora da matéria. E ele chamou esse fator de transcendente. Nós chamamos esse fator de Deus. E uma pessoa rica, e ela pode ser muito sábia, também pode ser humilde. Nada impede. Então, quando Jesus fala aqui, ele está falando exatamente para essa classe de orgulhosos, de pessoas que estão fechadas ao conhecimento, às novas oportunidades de vida. E a riqueza é uma das provas mais difíceis que a gente tem, porque ela estimula facilmente alguns defeitinhos que nós temos ainda, que é o defeitinho da arrogância, do orgulho. Então, quando você vem com a prova da riqueza, e aí a gente fala, eu queria tanto ter dinheiro, mas se a gente pensar, é uma prova muito difícil, porque a gente tem que se vigiar muito mais, né? Se policiar muito mais. E quando a gente pensa também na prova da riqueza, a gente logo pensa na riqueza material, na posse. Mas nós temos também a intelectual, que muitas vezes também é muito difícil. É uma prova que exige muito da gente, porque tem muita gente, muitas pessoas inteligentes que se apaixonam por si, exageradamente, porque se acham melhores, se acham muito mais sábios e se fecham para tudo, se acham superiores aos outros. E durante muitos anos nós tivemos muitos homens cultos e inteligentes que negaram muitas verdades, e isso acontece até hoje. E o que impede de você enxergar? São os nossos vícios morais. E Emmanuel fala numa passagem que nós facilmente, muitas vezes, nós erramos por conta da nossa inteligência. E no mundo espiritual, o que diferencia os espíritos é exatamente as virtudes. Não é a condição social que ele tem, não é a condição econômica, não é a intelectual.
é somente a moral. O quanto nós temos que trabalhar para isso. A sabedoria e a inteligência só transforma quando ela vem acompanhada do amor, porque senão a gente se transforma em tiranos. E a história está aí, né, para tantos fatos. E Jesus nos ensinou, né, que para a gente ouvir Deus, nós temos que estar com o coração aberto. Temos que desvencilhar-nos do orgulho, que é a maior chaga que nós temos. Nós temos ainda muito medo de nos transformarmos. E por isso a gente acaba não se aprofundando no conhecimento e na nossa melhora. Porque está aí o convite aos nossos desafios, que nós temos que crescer. Nós estamos sendo desafiados neste momento. E os Espíritos estão aí para nos ajudarmos. Mas nós temos que ficar atentos, porque eles não vão ficar do nosso lado. Nós temos que mostrar um interesse em nos melhorarmos, um interesse em seguir em frente, porque senão ele vai procurar quem esteja disposto a realmente fazer, a realmente agir, a se melhorar. E quando a gente se melhora, os espíritos à nossa volta também melhoram. E quando a gente faz um bom uso do conhecimento, aí nós temos a sabedoria, a simplicidade. E a vida é isso, é simplicidade. E Jesus já nos disse, né? Amai-vos e instruí-vos. Então não adianta a gente também não estudar, não ir atrás, porque não vai nos ajudar. E é isso. O que Jesus quis passar aqui pra gente, o que ele passou, é que a gente realmente tem que estudar e procurar se transformar. Nós temos todas as ferramentas na mão. E é isso. Obrigada.